A gente muda aqui de assunto e eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faz com os medicamentos que não estão mais sendo usados ou que passaram do prazo de validade? Tem um lugar certo para encaminhar essas substâncias e você vai saber agora por que deve dar um fim correto a elas. Para a gente tirar as dúvidas, vou chamar aqui o nosso amigo Leandro Oliveira, participando aqui mais uma vez do TJ Aparecida. Boa tarde para você, tudo bem, Leandro? Tudo bem, Eduardo? Boa tarde para você, também para a Rayane, para todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Essa dúvida é muito frequente, né? Basicamente, todos nós temos ali uma gaveta com medicamentos na nossa casa, costume antigo dos avós, pais nossos também. Alguns desses medicamentos realmente atingem a sua validade e sempre essa dúvida paira no ar. O que fazer com os medicamentos que passaram da validade, né? Como descartá-los corretamente? Quem vai responder para a gente sobre isso? Dr. José Maria Leal. Primeiramente, entender do senhor, medicamentos líquidos, comprimidos também, quais as destinações corretas para eles? Boa tarde. Boa tarde, é sempre uma satisfação poder dar algumas informações, principalmente para o público leigo, né? A gente nas unidades de serviço de saúde, isso já é bastante pertinente, a Anvisa, as regimentações, as RDCs, principalmente a 222 de 2018, falar bem sobre isso, sobre os resíduos, né? Que são os infectantes do grupo A, os químicos, os radioativos e também os pérfuro-contundentes, que é da nossa área, que é da anestesiologia. Essa pergunta é muito interessante para o público leigo, os medicamentos domiciliares. Eles devem ser entregues em postos de coleta, geralmente delineados pela própria Secretaria do Município, UBSs, existem postos em drogarias, farmácias, como a gente tem aqui na drogaria, e a Unimed está nessa campanha para receber esses medicamentos, porque é de extrema importância quaisquer medicamentos sejam mantidos fora do alcance de outras pessoas. Ou seja, pessoas inadvertidamente podem ingerir essa medicação, então não jogar, mesmo que triturado, em lixo em casa, nada. Ele tem que ser descartado de forma correta para que nós evitemos transtornos maiores, principalmente para a saúde de pessoas, às vezes em situações de vulnerabilidade, morador de rua e etc. Da mesma forma que a gente tem todo cuidado com os pérfuro contundentes, com pérfuro cortante, a gente tem que ter também com essas medicações. A gente vivenciou, ainda na minha época do Rio de Janeiro, no Hospital Naval Marcílio Dias, problemas com contaminação por conta de resíduos radioativos, que foi um acidente com Césio em 1986, e também uma paciente que ingeriu medicamentos do pai, que havia falecido, e ficou aquele medicamento numa tentativa de suicídio. Ela ingeriu uma quantidade muito grande de morfina oral, que naquela época não tinha no Brasil e que foi importado. Então, doutor, quais são os riscos, então, para a gente entender? Quais os riscos do descarte incorreto do medicamento? Então, o risco maior é isso, a ingestão não só para o meio ambiente, isso aí pode ir para o solo, contaminação, meio ambiente de uma forma geral, fauna, a flora também pode ser danificada naquela região, e principalmente os pacientes ou pessoas que possam de qualquer forma entrar em contato e causar reações tóxicas, não só pequenas reações do tipo alérgico, mas até situações graves, dependendo do medicamento, até uma parada cardíaca sem chance de ressuscitação ou de quaisquer manobras que possam salvar a vida da pessoa. Então as complicações são complicações brandas, intermediárias e complicações graves que podem realmente trazer profundos transtornos. Perfeito. A gente está acompanhando algumas imagens aqui, inclusive. Nessa unidade tem alguns postos também que estão recebendo, né, nessa campanha também, no descarte correto dos medicamentos. Assim como esse, são 4.000 ao todo, né, legalizados ali em farmácias também que podem receber. Como que está sendo também a adesão da população em relação a esse descarte? É importante que a pessoa em casa agora tenha essa consciência da destinação correta. Inclusive parabenizá-los, porque realmente é de extrema importância essa conscientização. Eu acho que a campanha está sendo uma receptividade muito boa e principalmente no tocante. Aqui nós temos os postos de descarte que vão até o final do mês, mas as farmácias, drogarias, principalmente a Drogazil e algumas outras que também estão nesse contexto, também estão aderindo. E é de suma importância essa divulgação, essa conscientização. E através da imprensa escrita, falada, e no caso de vocês, essa divulgação realmente bastante importante para que todos tenhamos essa situação de cuidado com esses medicamentos. Doutor, obrigado ao senhor pela sua participação. Obrigado mesmo pela atenção de vocês. Bom trabalho para o senhor e para todos também aqui dessa unidade. Bom, em relação ao descarte, a gente tem desde o ano 2020 um decreto que, no caso, orienta, né, os consumidores a descartarem corretamente os medicamentos vencidos ou em desusos em farmácias que têm pontos de coleta. Então, há 6 anos teve início esse decreto.
Até hoje acontece isso, mas infelizmente muitas pessoas não têm essa consciência, acabam descartando realmente os medicamentos no lixo comum, o que não deve ser feito. Então procure também aí na UBS mais próxima da sua casa informações em relação a quais farmácias você pode descartar os medicamentos que venceram ou que estão em desuso na sua casa. Volto com vocês no estúdio. Bom jornal.